Saudações ao nosso orientador, professor Ismael, e aos colegas presentes. Vamos dar início à apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso, cujo tema é a utilização de simulação computacional para a otimização de pontes rolantes. O foco do nosso trabalho foi avaliar a segurança estrutural com eficiência de projeto. O nosso grupo, ele é composto por mim, Adriana Xavier, e pelos colegas Juliano de Carvalho, Natanael Fernandes, Marcelo Constantino, William Loche. Nós fomos orientados pelo professor Ismael Mendonça Rezende. Para introduzir o tema, destacamos que a movimentação de carga ela é vital para a economia, desde a siderurgia até a construção civil. As pontes rolantes são essenciais para a otimização desses processos de movimentação de cargas. O problema central que norteou nossa pesquisa foi: como podemos utilizar a simulação computacional para melhorar operacionalmente uma ponte rolante? A justificativa reside no fato de que, ao usar a tecnologia avançada de simulação, nós podemos aumentar a produtividade, a segurança e reduzir custos, antes mesmo da fabricação física. Eu quero agora passar a palavra para o Juliano, que vai dar continuidade e falar um pouco sobre Obrigado, Adriana. os objetivos. Vou falar um pouquinho sobre os objetivos, a metodologia e o desenvolvimento. Nosso objetivo principal foi justamente focar na simulação computacional, onde usamos o software SolidWorks, por ele ajudar a melhorar o desempenho de qualquer projeto que envolva estruturas onde possam ocorrer acidentes graves, né? No caso, a gente usou a ponte rolante. Para isso, buscamos conhecer melhor as características desse equipamento e analisar por meio de simulação os esforços que ali atuavam. Nos pontos mais importantes: o carro principal, o suporte do motor e o suporte do mancal. Além disso, avaliamos se o projeto é viável economicamente e considerando os custos de retorno, investimento e indicadores financeiros. A metodologia: utilizamos um estudo de caso, onde identificamos um problema real em uma ponte rolante da empresa analisada. Depois levamos esse cenário para o SolidWorks, onde simulamos as tensões e condições de funcionamento. A partir dos resultados, avaliamos os pontos críticos, pensamos em melhorias e, por fim, chegamos às conclusões sobre o desempenho e a segurança do equipamento. Desenvolvimento. No desenvolvimento, apresentamos como funcionam as pontes rolantes, destacando seus principais componentes, como a viga principal, carro, guincho e trilhos, e mostrando o papel de cada um na movimentação de carga. Em seguida, mostramos como foi feita a modelagem da ponte rolante no SolidWorks, incluindo os materiais utilizados e a capacidade de carga. A partir dessas simulações, conseguimos identificar onde surgem as maiores tensões, quais as partes precisam de maior atenção e quais ajustes podem aumentar a segurança e eficiência do equipamento. Agora eu passo a palavra para o nosso colega Natanael. Obrigado, Juliano. Prosseguindo com o nosso trabalho, começamos a análise aqui, começamos a análise com a modelagem geral através de um SolidWorks. Simulamos através de uma ponte rolante com capacidade nominal, né, de 50 toneladas. O material escolhido, né, que é a estrutura, né, foi um aço conhecido como ASTM, A dígito 36. É importante guardar esse número mencionado, que o limite de escoamento do aço é de 250 MPa. Qualquer tensão acima disso causaria uma deformação permanente e falha na estrutura utilizada, tanto para perfis de viga U como perfis de viga I.
para garantir uma robustez necessária. Slide 9. Na primeira simulação, focamos no carro principal. A imagem da tensão de von Mises mostra uma distribuição de força onde a tensão máxima atingiu 73 MPa, que é essa área vermelha / amarelada, ok? Que é o ponto onde tem a maior tensão. Comparando com o limite do material de 250 MPa, percebemos que o carro está operando uma folga muito segura, bem abaixo do limite de risco, ok? Você tem, nessa mesma desenho aí, do lado esquerdo, o desenho da estrutura da ponte, e do lado direito do desenho é o ponto de maior tensão, ok? Começa do pontinho azul até o pontinho vermelho, ok? Esse ponto que é o chamado ponto de referência, ok? Onde está tendo maior tração. Slide 10. Em seguida, analisamos também o motor, um suporte motor, né? Aqui a tensão máxima foi de 1,5 MPa. À primeira vista, parece extremamente seguro. Porém, como engenheiros, né, que a gente como estamos estudando para se tornar engenheiro, devemos olhar além da carga estática também. Devemos focar também nos pontos de tensão. Alerta aqui a questão da vibração. Mesmo com tensão baixa, a vibração constante do motor pode gerar falha por fadiga ao longo do tempo. Portanto, embora a peça aguente o peso, ela precisa de monitoramento e ressonância e fadiga. Quer dizer, com o tempo é possível identificarmos isso. Ok? Vou estar passando a continuidade por Marcelo. Olá, meus amigos, boa noite. Vamos lá, dando a continuidade aqui do nosso trabalho, chegamos ao ponto mais alto, né, o ponto crítico do nosso estudo, que é o suporte do mancal. Observem na simulação que a tensão máxima chegou a 248 MPa, tá? Mas o que isso significa? Significa que, lembra que o nosso amigo Natanael citou? O limite do aço é 250 MPa. Ou seja, essa peça ela está operando no limite extremo, com risco iminente de escoamento e colapso. Foi através da simulação computacional que nos permitiu identificar essa falha de projeto, antes mesmo que a máquina fosse construída, né? E o que evitaria um acidente grave posteriormente. Tá? Agora vamos falar sobre o fator de segurança. Diante do cenário crítico, recalculamos o projeto e buscamos um fator de segurança adequado para o nosso projeto. Para equipamentos de elevação de carga, a norma recomendada é ter um fator mínimo de 2. Após os ajustes estruturais simulados, conseguimos atingir um fator de segurança global de 2048. Isso significa, agora, que a estrutura suporta o dobro da carga nominal antes da falha, garantindo, assim, a sua operação segura. Vamos falar agora sobre soluções propostas. Para atingir esse fator de segurança e mitigar os riscos, encontramos e propusemos aqui 3 principais soluções. A primeira solução seria a adição de reforços, nervuras, nas áreas onde a tensão estava crítica, especialmente no mancal. A segunda proposta, tratamentos superficiais nas peças para aliviar as tensões residuais nas soldagens. E a proposta número 3 seria um monitoramento contínuo do histórico de carga para prever manutenção preventiva contra a fadiga. Tá? Essas foram as 3 propostas do nosso estudo. Agora eu passo a palavra para o nosso amigo William para análise final. Obrigado, Marcelo.
Quando falamos de viabilidade econômica, né, todo projeto de engenharia, seja ele de construção de equipamentos ou manutenção de equipamentos, né, ele tem que ser tecnicamente seguro, né, e financeiramente viável, né. Foi realizado, né, análise econômica considerando o investimento inicial do projeto, né, e a economia gerada pela otimização aí do uso do SolidWorks, né, para análise da estrutura da ponte rolante. Os números mostram, né, que o nosso projeto ele é muito atrativo, né? Tivemos um valor presente líquido de mais de 467 mil, né, de lucro real. Uma taxa interna de retorno de 22% aproximadamente, né, que é muito superior a qualquer poupança ou investimento conservador. Um payback, né, de 4 anos e meio, né? Ou seja, o investimento ele vai ser pago em menos de 5 anos. Né? Isso é excelente para um equipamento aí, né, de uso contínuo, né, e de vida longa, né, de vida útil longa, né, como no caso das pontes rolantes, né, ou algum outro equipamento estrutural, né, alguma estrutura de algum outro equipamento, né, caso venha a ser utilizado também para outras finalidades. No nosso caso, foi a ponte rolante, né, de 50 toneladas, e concluindo, né, para concluir nosso trabalho, né, foi atingido, né, todos os objetivos propostos. Né, isso provou que a simulação, né, o uso da simulação, né, para análise estrutural, né, da ponte rolante ou outros equipamentos, né, é uma ferramenta, né, indispensável hoje na engenharia moderna. Né? Entregamos aqui um trabalho, né, mecanicamente seguro, né, com as correções estruturais, financeiramente rentável, né, os indicadores mostrou para nós né, os 22% de taxa, né, os 4 anos e meio, né, de payback. Isso confirma, né, só solidifica, né, que a simulação computacional, né, é o caminho hoje para a otimização na engenharia moderna. Né? Eu encerro a nossa apresentação, né, com uma frase, né, do Mahatma Gandhi que diz, né, nas batalhas da vida, né, o primeiro passo para a vitória, né, é o desejo de vencer. Então, está encerrada nossa apresentação. Uma boa noite a todos meus colegas de classe, né, e ao nosso orientador, Ismael. Boa noite a todos, um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.